Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos fazendo a leitura do livro Arrependimento Profundo e Eficaz, de Hernani Santos. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Vem. Penúltima leitura, leitura 47, Misericórdia e Graça. Pai, eu oro por mulheres que me ouvem. Eu peço que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando nesse coração tão precioso. Eu peço, meu Deus, que ela possa conhecer e desfrutar da multiforme graça do Senhor. Que ela possa experimentar todos os dias da sua vida a sua misericórdia e o seu favor imerecido, Pai. Que ela possa reconhecer a Tua graça e o Teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Que ela possa seguir com arrependimento profundo e eficaz e que possa, em nome de Jesus, ter uma vida de frutos e testemunhos que glorificam ao Senhor. Eu oro em nome de Jesus por mulheres que são a menina dos olhos de Deus, a princesinha amada do Pai. Independente da sua idade, você é filha, esta é sua identidade. E não deixe que o mundo, as circunstâncias ou o acusador te digam ao contrário. Você é amada e o preço que Jesus pagou na cruz foi muito alto pelo teu resgate. É tempo de despertar. É tempo de se arrepender, é tempo de lutar e vencer o pecado para ter uma vida aos pés de Jesus, que você possa se tornar essa mulher mais parecida com Jesus. Esta é a minha oração. Quando iniciamos hoje a penúltima leitura no pós-fácil Misericórdia e Graça, em nome de Jesus, seja fortalecida pelo Senhor. Amém. O amor de Deus não para o amor de Deus. Vou repetir a frase. O amor de Deus não para no amor de Deus. O amor é maravilhoso, mas precisa ser expresso para ter sua forma. O amor de Deus tem duas expressões e são elas: misericórdia e graça. O amor é fonte, misericórdia é ponte e graça é a corrente. A graça deve sair da fonte do amor e passar sempre pela ponte da misericórdia. O amor é a fonte, a graça é o resultado e no meio da fonte do resultado está a misericórdia. Toda vez que o amor é expresso, torna-se graça e misericórdia. O amor é algo em Deus. A graça e a misericórdia são algo por Deus e de Deus. O amor de Deus seria apenas algo abstrato, mas é sua graça e misericórdia que tornam esse amor concreto. É quando o amor de Deus vem até você que ele se torna graça e misericórdia. Por exemplo, você pode ter pena de uma pessoa, vê-la com fome, doente, mas se você não ajudá-la, seu amor é abstrato. É na hora que você sai daquilo que estava somente dentro de você que o seu amor se torna concreto, e isso é graça e misericórdia. A grande diferença entre amor e graça é que o amor é interior e a graça é exterior. O amor é um sentimento interno e a graça é um ato externo. O amor é sentimento, graça é ato. É quando o amor se transforma em ato que ele ganha outro nome, graça e misericórdia. Definição de graça e do amor de Deus. Primeiro, graça não é apenas um ato de amor. Devemos acrescentar algo mais apenas isso. Graça é um ato de amor a um necessitado, não apenas um ato de amor. A Bíblia diz que Deus ama seu Filho Jesus, mas não tem elemento da graça nesse amor. Jesus nunca precisou da graça do Pai, mas o Pai o ama. Ninguém pode dizer que Deus trata com graça o seu Filho Jesus. Obviamente, Deus ama os anjos, mas não encontramos atos da sua graça aos seus anjos.
Ninguém pode dizer que Deus revela ou revelou ou revelará sua graça aos seus anjos. A graça é uma manifestação do amor de Deus, mas somente para os necessitados. Jesus disse: os sãos não precisam de médicos, eu vim para os doentes. Isso é o amor em movimento, é o amor saindo do abstrato e se tornando concreto. Agora veja, se o pecador não vê o seu pecado, não se sentirá pecador, então não achará que está doente, então não precisa de médico. No entanto, Deus amará esse pecador, mas não significa que veremos nele atos da graça de Deus. O pecador precisa clamar: Jesus, estou perdido, salva-me. Aí o amor que Deus já tem por ele torna-se um ato de sua graça. Portanto, dizer que Deus ama o mundo é algo abstrato. Isso quase não significa muita coisa. Porém, quando lemos e dizemos para que todo aquele que crê em Jesus não pereça, mas tenha vida eterna, aí sim isso muda completamente. Agora é o amor de Deus em movimento pelo pecador. O amor de Deus é uma mera especulação se não tiver o ato da sua graça. Quando o amor flui no mesmo nível que o amor, é somente amor. Mas quando ele flui para o caído, para o baixo, é graça. É quando existem perdas ou faltas que o amor passa a ter atos de graça. Jesus, nem os anjos têm perdas ou falhas, por isso não tem necessidade do Pai manifestar graça, por isso é que só existe amor. Segundo, a graça é maior que o amor. Embora a Bíblia dê muita ênfase ao amor de Jesus, ela dá mais ênfase à sua graça. A ênfase na Bíblia está no amor de Deus e na graça do Senhor Jesus, e não na graça de Deus e no amor do Senhor Jesus. Veja, 2 Coríntios, capítulo 13, versos 14, o grande amor de Deus, Pai, e a graça do Senhor Jesus. E por que essa é a ênfase correta? Porque foi em Jesus que o amor se tornou graça. Jesus é a graça, é o amor concreto e não abstrato. Foi Jesus que concretizou o amor e efetuou a graça. O amor de Deus tornou-se a graça quando o ato foi consumado na cruz. A Bíblia diz em João capítulo 1, versos 17, a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça veio por meio de Jesus Cristo. Terceiro, a graça não é dada para o mundo, é dada somente para filhos. Talvez alguns não saibam, mas não são todos os que Deus ama que são filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus segundo as afirmativas das Sagradas Escrituras? Está lá em João, no capítulo 1, verso de número 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, todos que crerem no seu nome. Você percebeu que existe uma diferença entre criatura de Deus e filho de Deus? Filho de Deus é quem recebe o sacrifício de Jesus por ele na cruz. É preciso receber Cristo para ser chamado filho de Deus. Do contrário, você é apenas uma criatura de Deus. E em Jesus somos filhos por adoção. É como se não fôssemos filhos, mas por causa de Jesus fomos adotados por Deus como filhos. Em Efésios, no capítulo 1, versos de número 5, lemos assim: e em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Portanto, se a salvação é a manifestação da graça a nós, então só recebem a graça os salvos, aqueles que recebem a Cristo. Veja João capítulo 3, versos 16. Ele amou o mundo, mas só irá salvar quem crê em Jesus. Isso é graça, e ela se revela somente a filhos, somente para aqueles que recebem a Jesus. Uau! Glória a Deus! Está aí a definição do que é graça e do que é o amor de Deus. Eu quero te encorajar a ouvir novamente esse áudio, porque ele é muito lindo, essa leitura é muito preciosa e ela traz pontos de peculiaridade a respeito de como Deus trabalha na vida do homem. Deus ama a todos, mas não são todos que são filhos. E aí a Bíblia Sagrada nos diz em João capítulo 1, 17, que a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça veio por meio de Jesus Cristo. É
importante entendermos que é somente pela graça é que somos salvos, mediante ao arrependimento, a confissão do nome de Jesus, do reconhecimento de que Ele é o unigênito de Deus. Quando nós recebemos Jesus, nós temos o poder, a graça, a dádiva de sermos chamados filhos de Deus, porque nós estamos crendo no seu nome. Está lá em 1 de João 1,12. Que o Senhor siga te fortalecendo e que você siga experimentando da graça e da misericórdia do Pai. Um grande beijo, Deus te abençoe e até a nossa próxima leitura.